a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade, muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos lá, 30 anos de testemunha de Jeová. E hoje? O que o Wilson é hoje? Será que o Wilson está frequentando alguma igreja? Será que o Wilson virou um budista, um espírita, um do Saravá, enfim? Então nós vamos direto ao ponto. Alguém comentou, Wilson, vê se gostei do seu vídeo, do seu canal, né? Me inscrevi, mas tenta ser mais ir direto ao ponto, não dar muitas voltas. Agradeço aí, se não me engano, Ricardo, ok? Muito obrigado, Ricardo. Vamos lá então, direto ao ponto. Veja bem, eu tenho aí um vídeo, não é? Que ele está indo para 1.300 visualizações. E nesse vídeo, então, ele conta ali um pouco da minha história da chegada na Igreja Batista, ao qual eu pertencia a ela há uns 30 e poucos anos atrás, tá certo? Então eu tenho vídeos aí também um pouco antes desse, que eu relato então as sequências dos eventos onde eu então acabei voltando para a igreja, certo? E depois eu vou fazer, como eu já disse, um compacto, tá? Eu vou fazer um vídeo só, provavelmente vai durar aí 1 hora, onde eu vou então juntar todos os vídeos, provavelmente são 4 vídeos aí que eu conto a minha história, da minha entrada e saída da organização, então eu quero formar um só, beleza? Então é o seguinte, o que acontece? Quando eu cheguei na igreja, tá? Isso aí já vai fazer por volta de uns 6 anos, tá indo para 6 anos, para ser exato, no dia 3 de fevereiro do ano que vem, então se formará ali 6 anos que eu retornei para a igreja, certo? Beleza. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me envolver, não é, bastante ali com as atividades da igreja. Eu logo já entrei na equipe de louvor, já comecei ali a tocar alguns instrumentos de percussão, criei alguns instrumentos, não é? E ali então eu comecei a gostar muito, né? Gosto muito de cantar, embora eu canto muito mal, mas eu gosto. E gosto também de tocar, certo? Mas então, com certeza, assim que eu cheguei na igreja, tá? Eu me choquei com muitas coisas, tá? Por exemplo, cantar o aniversário. Logo na primeira semana que eu estava frequentando a igreja, aí alguém estava fazendo aniversário e cantaram lá dentro da igreja o parabéns para você. Ali eu já falei para a amiga minha, aquela que pregou, aonde eu me converti na sua pregação, na sua mensagem, na mensagem dela. E eu falei, poxa vida, mas vocês permitem Babilônia dentro da igreja, aliás, paganismo, não é? Dentro da igreja, cantando aniversário. Não, nós, Testemunho de Jeová, aprendemos que aniversário é coisa do capeta, né, do capiroto. E aí a minha, né, que eu considero ela como minha discipuladora até hoje, uma pessoa maravilhosa que me apoiou e ele me apoia ainda, né? E acontece que eu me chocava com essas coisas. Aniversário, o que mais? Outra coisa também, a pregação de casa em casa, eu queria, não é? Eu toquei um pouco nesse assunto em outros vídeos, e eu falava, poxa, mas nós temos que pregar de casa em casa, porque tudo que eu ia fazer lá, eu falava Testemunho de Jeová, ou seja, né? A torre de vigia dentro da minha cabeça ainda. E aí o que acontece? Embora eu já tinha, né, pelas coisas que me aconteceram, já não tinha tantas dúvidas de que a torre de vigia era uma instituição diabólica, tá? Mas vira e mexe, por incrível que pareça, aquelas amarras, elas davam sinais ali, não é? Davam sinais de vida. E aí eu recorri então a essa irmã chamada Roseli e dizia, Roseli, mas aí ela com muita paciência foi me mostrando, né? Também não era da noite para o dia que eu aceitava, aí eu mesmo ia pesquisar, que é muito importante nós mesmos ir atrás. Às vezes a gente pergunta algo para alguém, né, que nós queremos ali ajuda, mas é muito importante que nós também vamos pesquisar. Não fiquemos ali só escorando nas pessoas. Não é? As Testemunhas de Jeová, embora elas tenham assim, muito conhecimento, tá, e a maioria dos conhecimentos falsos, mas são pessoas que se habituaram a ficar escorando. Então por quê? Tudo, quem pensa por elas é o corpo governante. Então para elas, elas pararam de pensar. Então a mente das Testemunhas de Jeová, elas ficaram muito ali sem uso, porque elas
aceita tudo que o corpo governante, enfim, resumindo, pensa por elas, tá certo? Mas então elas vão adquirindo esse conhecimento do corpo governante, enchendo a cabeça de conhecimento, porém conhecimentos infundados, tal que, como eu já disse também, que é muito trabalhoso, como aconteceu comigo, de tirar isso da cabeça. Pois bem, então os anos foram se passando, eu ali na igreja e tal, aí o que começou a acontecer? Eu queria entender, que é uma coisa que eu queria muito entender, como que funcionava o processo de salvação. Porque até então eu já comecei a entender também, né, o papel de Jesus nos planos de Deus. E eu comecei a estudar muito sobre a questão de Jesus e tal, porque aí também a gente começa a entender que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que ninguém vai ao Pai sem ser por Jesus Cristo, tá certo? Então a Torre de Vigia, ela põe muito Jeová, Jeová, ok? E quase, praticamente, somente mesmo na tal da comemoração da morte de Cristo, é que se começa então a falar um pouco mais de Jesus. Tá? Mas a ênfase sempre é o Pai, é Jeová e tal. E o Filho, ele fica meio que de escanteio praticamente o ano todo. Né? E começa a tirar Jesus da gaveta, né? Praticamente aí perto da comemoração da morte dele, conforme as Testemunhas de Jeová fazem esse procedimento. E aí, não é, quando eu retornei para a igreja, né, quando eu tive um encontro com Cristo, aí eu comecei a entender mais claramente tal o grande papel de Jesus Cristo na salvação humana. Entendeu? Eu sempre vou repetir aqui, né, Jesus sempre falava, né, aquele que crê em mim. Os discípulos sempre quando ia pregar falava de Jesus. Paulo mesmo falava de Jesus, né, crê no Senhor Jesus. Então por quê? Porque aqui na Terra, no nosso plano aqui, nós necessitamos de Jesus como sendo a ponte até Deus. Entendeu? Então nós passamos a ter uma relação com Deus, mas por intermédio de Jesus Cristo. Então não adianta, como eu posso assim, fazer uma ilustração, que chegar num lugar, talvez uma cidade, mas que eu tenho que passar por uma ponte e eu não passo por essa ponte. Tá certo? A ponte, ela é o que liga. Ela é importante, é o caminho. Então veja bem, todos nós queremos, né, quando nós morrermos, aí também vai ser uma outra história para outros vídeos, tá? Outras informações, porque a Testemunhas de Jeová acreditam, né, que vão morar aqui no paraíso na terra eternamente. Os cristãos, né, na grande maioria esmagadora, acreditam que vão para o céu. Seja como for, uma coisa é certa. Eu não vou aqui entrar em detalhes no que eu acredito hoje, tá? Isso não vem ao caso, isso nós vamos conversar depois, mais para frente vocês vão acreditar, aliás, vão entender no que eu acredito, vão saber no que eu acredito e vão tirar suas conclusões. E a minha ideia não é forçar nada, não é colocada dentro da cabeça de vocês, como acontece com a Torre de Vigia, aliás, acontece com as seitas em gerais, que elas tentam colocar na cabeça das pessoas aquilo que elas acreditam, não é? É uma imposição. Se você não acredita naquilo, você não entra, e se você entra depois, se você sair fora, você fica excluído, tá certo? E eu vou te falar uma coisa, a seita das Testemunhas de Jeová é uma que exclui literalmente, silencia literalmente, agora com uma exceção dos oi, né, se a pessoa foi lá para o Salão do Reino, mas a grande maioria, eu acho que praticamente todas as instituições, quando você faz parte dela e você para de ir, você deixa de ir, há um certo gelo. Entendeu? Tudo bem, as pessoas criam uma certa expectativa e tudo mais, porque elas acreditam, ou estavam acreditando, estavam confiando que você ia ficar lá e tudo mais, de repente você sai, é lógico. Sim, né? Até então é compreensível, mas nós não podemos exagerar. Aliás, vou aqui aproveitar antes que eu me esqueça. Então, vamos lá. Como é que está a minha situação hoje na igreja? Certo? A minha situação é o seguinte. Então, né, voltando um pouquinho para não ficar ali, para não perder o fio da meada, aí quando eu entrei, comecei a estudar muito sobre a questão da salvação, comecei a tentar implantar muitas coisas que eu aprendi dentro da torre na igreja, não é? E aí eu comecei a estudar calvinismo, herminianismo, o universalismo, cheguei a estudar o espiritismo. Uma das coisas legais também, que quando a gente é liberto de uma seita opressiva, seja lá qual delas for, né, ou qual delas forem, é essa questão da liberdade. Você passa então a ficar livre,
para pesquisar sem medo mais agora de ser expulso, desassociado, ou qualquer coisa do tipo, porque agora você está na liberdade, né? E a liberdade é tão maravilhosa que às vezes a gente acaba até se afogando diante do mar da liberdade. Foi o que começou a acontecer comigo. Eu comecei a estudar tudo, tudo que vocês possam imaginar, entendeu? Então, se você que vem aqui no canal e comenta assim, ah, isso, aquilo, outro, veja bem, é, eu não sei tudo, mas eu estudei muito. Então veja lá, né? Quer comentar, comente, mas veja lá o que você vai falar, porque eu, como eu posso dizer, os estudos que eu tive, que eu fiz, tá, não são em vãos, graças a Deus, e hoje eu estou muito seguro daquilo que eu acredito, tá, e vou passar isso para vocês. E batendo novamente nessa tecla, não vou fazer uma imposição, vocês não são obrigados a acreditar no que eu acredito. Para isso, o nome do canal chama Canal da Liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Tá? O apóstolo Paulo fala isso também. Tá? Que nós somos livres em Cristo Jesus. Ninguém deve ser o dono da fé de ninguém. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. A Testemunha de Jeová sabe disso de cós salteado. Que nós não podemos ser amo da fé das pessoas. Cuidar da fé das pessoas. Entendeu? Ficar ali tentando colocar a nossa crença, aquilo que nós acreditamos na cabeça das pessoas. Eu já falei isso para vocês. E vou repetir, cada um tem a sua própria impressão digital. Se um acredita que vai morar no céu, eu li a Bíblia e depois que eu morrer eu vou para o céu. Beleza, se você acredita que vai para o céu depois que morrer, ok, ninguém morreu e voltou para dizer, né? Nem mesmo lá Lázaro que morreu e foi ressuscitado, relata, tá? O depois da morte. Ah, mas Wilson, a Bíblia é bem clara em dizer isso, aquilo, outro, mas a Bíblia também é bem clara em dizer o outro, aquilo mais o outro. Entendeu o que eu quero dizer? Então cada um tem que cuidar da sua fé. Eu acredito que quando eu morrer, eu vou para o céu e tudo mais. Beleza. Se a sua fé te diz isso, ok, quem sou eu? Tá? E na Bíblia você encontra respaldo para isso. Ah, Wilson, mas eu li a Bíblia e eu acredito, segundo o que eu li, que eu vou morar aqui na Terra para sempre, no paraíso. Ok, beleza. Depois que morrer é outra história. Nós vamos tratar do que nós estamos aqui agora no presente, do que nós estamos vivos. Entendeu? Ah, mas é muito importante nós procurar estudar o depois. Jesus é a ponte. A confiança que nós temos que ter em Jesus, ele é o nosso guia seguro. Tá certo? Ah, então o que vocês precisam entender é o seguinte, o que nós precisamos entender é o seguinte, o que nós temos que fazer agora é um bom nome, a própria Provérbios lá diz isso, que nós devemos fazer um bom nome, nós devemos buscar ter uma boa relação com Deus, nós devemos buscar, né, a santidade, não também uma santidade desequilibrada, porque aí nós ficamos uma pessoa extremamente chata, porque passamos a ver pecado em tudo. Deus não gosta do extremo. Aliás, diga-se de passagem que quando Deus fez o mundo, ele usou o termo, eis que é tudo muito bom, eis que tudo que eu fiz é muito bom. Deus não falou, eis que tudo que eu fiz é perfeito, tá? É muito bom, tá certo? Então, o tudo muito bom mostra o que é um equilíbrio, que as coisas de Deus são equilibradas. Nada em excesso é bom. Pode pesquisar e pensa, usa a sua cabeça. Tudo que é em excesso faz mal. Entendeu? Seja excesso de menos ou seja excesso de mais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem excesso de descanso é um preguiçoso. Está indo para um extremo, é preguiça. Mas também quando vai para o outro extremo, excesso de trabalho, pronto, está indo para um outro extremo. Tem um nome que se designa uma pessoa que é muito dada ao trabalho, né, viciada em trabalho, não sei o que, work tal, enfim. Pode escrever aí na área do comentário se alguém lembrar, mas agora me fugiu. Seja como for, então é o seguinte, a alimentação é boa, mas se a pessoa não comer nada, ela vira uma pessoa anorexa. Mas se ela comer demais, ela vai cair na obesidade mórbida. Então, mesmo que o alimento que seja uma coisa boa, mas o extremo, então tudo que é o extremo, seja, como eu já disse, o mínimo ou o máximo, para o ser humano é prejudicial. Entendeu? Então é equilíbrio. Então Deus já fez assim, tudo equilibrado. Então o que acontece? Então quando eu estava lá na igreja, né, eu fui estudando tudo isso aí. Fui estudando e tal. E já estava até ficando meio xarope, tanto estudar.
né, querendo achar explicação exata das coisas. Não, tem que ter exatidão, tem que ter exatidão. Tá certo? E graças ao bom Deus, né, eu encontrei muitas coisas maravilhosas e é onde eu vou passar aqui. Algumas coisas vão chocar, como eu já tenho falado, né? Por isso que eu venho aqui me apresentando. Esse vídeo, por exemplo, é até uma preparação para vocês entenderem onde eu estou situado. Onde eu estou nesse momento. Não aqui no sofá, mas no sentido espiritual, né? Sentido de conhecimento. Vamos lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ter uns probleminhas na igreja, alguns choques, porque eu já não comecei, algumas coisas eu já não aceitava, né? Aí eu peguei, saí da igreja. Pra dar uma pioradinha um pouco, né? Não sei se eu vou falar isso aqui, fala ou não falo, fala ou não falo. Ah, sabe, quer saber? Eu vou falar, tá? Eu acabei me apaixonando pela minha discipuladora. E foi uma paixão violenta, tá? Virou obsessão. Eu explico, calma. O que aconteceu? Eu fui expulso da torre, tá? Perdi ali o contato com as minhas filhas, com a minha ex-mulher, houve divórcio. Ah, meus amigos todos, né? Todos, sem exceção, me bloquearam. Então eu fiquei sozinho no mundo. Então, para uma testemunha de Jeová, quando ela é expulsa, ela perde, então, todas as amizades, os seus familiares param de falar com ela, etc e tal. E na cabeça dela, até o próprio Criador, né, deixou, então, de falar com ela e está muito chateado com ela, magoado. E, então, na cabeça de uma testemunha de Jeová, por isso que muitas delas acabam, né? Por quê? Porque todos viram as costas para ela, até mesmo Deus Criador, segundo a cartilha da Torre de Vigia, né? Eu já fiz outros vídeos aqui mostrando que isso é uma baita satanagem. Não é nem sacanagem, é uma satanagem, né? Inventei essa palavra agora. Olha que legal. Quem sabe, né? Acho que eu vou patentear. Isso é uma satanagem. Aí o que aconteceu? Aí eu voltava para a igreja, porque eu começava a me sentir... voltando à questão da paixão, olha só. Minha cabeça às vezes foge. Resgatando aí a ideia que nós estávamos aí delineando. Me apaixonei porque, então, para começar, eu cheguei na igreja, quem trouxe a mensagem foi ela. Assista lá o vídeo, aquele lá, Testemunha de Jeová e o Melhor Dia da Sua Vida. Ela tá lá na capa lá, certo? E aí, já começou assim, já me converti na mensagem dela, tá certo? E aí, fizemos amizade, e eu sozinho, sem ninguém. Ela começou então a me dar amparo. Começou ali a me ajudar no discipulado, porque, como eu já disse, eu precisava de ajuda para entender as coisas, né? Tirar as coisas da Torre de Vigia da minha cabeça. E ela começou a me ajudar nisso. Então, ali o que acontece? Ela me acolheu. Então, tenta imaginar o seguinte: imagina uma pessoa, tá? Você saiu da torre, né? Foi expulso e tudo mais, na sua cabeça nem Deus quer papo com você. As pessoas que você, parentes que não são testemunhos de Jeová, você não fez mais, a amizade com eles esfriou, né? Esfriaram, por quê? O Wilson, né? Ou fulano aí, Ricardo, Roberto, sei lá, você que foi expulso. Vai ter um aniversário, testemunho de Jeová. Vamos fazer de conta que você é testemunho de Jeová. Vai ter um aniversário lá do Pedrinho, tal, você vai? Leva suas filhas, leva seus filhos. Não, porque sabe que não sei o que, às vezes não vai falar, né? Porque, não, isso é do paganismo, mas não, já vai inventar um compromisso, não, eu vou ter um compromisso, e que não sei o que, né? Com raras exceções, alguém diz, não, isso é do paganismo, e eu agora sou um cristão, aliás, sou uma testemunha de Jeová, isso aí, no aniversário de Faraó teve morte, no de Herodes também, então, né? Provavelmente aí também vai ter no seu. E aí, o parente que convidou você para o aniversário já vai ter uma outra imagem sua. Entendeu? No outro ano vai ter de novo. Fulano, vamos lá no aniversário, não, aqui não sei o que. Vai chegar uma hora que ele não vai convidar mais. E aí vai se distanciando a amizade com os parentes, mesmo com os amigos que não eram testemunha de Jeová, que você formou uma amizade talvez de infância, de escola e tudo mais, então já começa a afastar.
Com o passar dos anos, toda essa amizade que você tinha com seus parentes, com seus amigos, etc e tal, esfriou, foi pro congelador, certo? E aí, quando você é expulso da organização, como aconteceu comigo, você não tem mais como, não dá mais liga. Aquelas pessoas já não te conhecem mais. Entendeu? E você também não conhece mais elas. E além do que, mesmo quando você é expulso da torre de vigia, você continua dentro da torre de vigia. Não é? E aí, mesmo assim, ainda que algum deles convidasse você para um aniversário, qualquer coisa assim, para tentar, de alguma maneira, se aproximar de você, você ia dizer, não, é porque não sei o quê, por quê. E aí a loucura fica generalizada. Aquilo que já está, não é, batendo biela, começa então a se potencializar cada vez mais. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu conheci a Roseli, me converti ali tive um encontro real com Jesus através da mensagem dela. E com todo esse apoio que ela começou a me dar, aí foi o fósforo e a gasolina, né? E aí é como, fazendo a comparação, vamos falar do Titanic. O Titanic, quando afundou, né, pelos filmes que a gente assiste aí, uma tábua, né, qualquer coisa que ia passando, as pessoas agarravam e não soltavam mais, porque aquilo ali significava a sua vida, a sua sobrevivência. E o que aconteceu comigo? Eu agarrei ali a Roseli de tal forma, me apaixonei e não queria soltar, porque ela passou a ser tudo para mim. Passou a ser a companhia das minhas filhas que eu não tinha mais, passou a ser a companhia dos meus amigos que eu não tinha mais, passou a ser, né, que como eu queria conquistá-la, passou a ser então uma espécie de substituta da minha ex-mulher, né, a Regina. Então, na questão do romantismo, tá? E então foi tudo. Ela passou a representar praticamente o Deus, porque até então também ainda tinha aquela coisa, ainda estava ainda me desenvolvendo uma amizade com Deus, ainda ficava naquela, Jeová, Jesus, Jesus, Jeová e tal, tal, tal. Então vocês já conseguiram entender o que não deu. Né? E aí o que acontece? Aí eu já. Uma pessoa que começa a ficar obsessiva, ela não dá sossego para outra pessoa. Tá? Não dá sossego. É o tempo todo, né? Querendo atenção, carências e tudo mais. E aí, para piorar, já vinha com uma carência de infância, né? Que acabou se potencializando também com essa expulsão minha da torre de vigia. Pronto. Entendeu? Então tava aí a loucura instalada, generalizada. Né? E aí ela foi tendo muita paciência comigo. Nossa, muita paciência. Eu olho hoje para trás e eu digo, meu Deus, né? Que loucura, certo? Muita loucura mesmo assim, entendeu? Bom, aí o tempo foi passando, aí ela acabou indo para uma outra igreja, tá? E aí eu já também não tinha mais muita vontade de ficar frequentando a igreja, porque ela não estava lá e tudo mais, né? Aí eu saía da igreja. Começava a sentir então saudade da companhia dos irmãos, porque eu fui muito bem acolhido na igreja, tá? Nossa, os irmãos me acolheram assim, com muito amor, com muita, tudo de bom que vocês possam imaginar. Eu fui tratado muito bem, tá? E eu quero aproveitar esse vídeo aqui, esse momento aqui agora, agradecer a todos vocês, o pastor Luciano, a irmã Laura, a irmã Dolores, a irmã Mércia, a irmã Bruna, as filhas do pastor. Nossa, a lista é muito grande, então aqui o irmão Ayrton, a Dinho, meu Deus, né? Uma hora, quem sabe, eu faço um vídeo só para falar o nome de cada um, né? Pessoas marcantes, irmã Vera, entendeu? É muita gente maravilhosa, muita gente boa, tá? Na igreja que me acolheram. O finado pastor Paulo. E desculpa aí, né? Se alguém falar assim, poxa, não citou meu nome aqui, né? Irmã Tami. Vocês me desculpam, tá? Porque o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. Mas enfim, para não esquecer de ninguém, a igreja é em peso, todos vocês estão de parabéns pelo acolhimento que vocês me deram, tá certo? Eu só lamento, tá? Não sei nem se a palavra lamentar cabe aqui, entendeu? Porque
hoje eu entendo que a vontade de Deus é estar aqui fazendo esses vídeos. Então eu não posso lamentar aquilo que é a vontade de Deus. Tá certo? Mas eu gostaria de ser dois. Nesse momento eu gostaria de ser dois. Um Wilson aqui agora fazendo os vídeos e um outro Wilson. A cópia minha, igualzinha, sem tirar nem pôr, estando aí com vocês na igreja. Tá? Para poder de alguma maneira retribuir todo esse carinho, esse amor que vocês desenvolveram por mim e eu desenvolvi por vocês. Estou me segurando aqui, Deus sabe, tá? Porque eu sou um pouquinho manteiguinha derretida, tá? Mas vamos lá, segurando aqui. Então, esse vídeo, aproveita esses minutos aqui para fazer uma grande homenagem a vocês todos. Meus parabéns, vou dar uma salva de palmas aqui para vocês todos. Bom, então, o que aconteceu? Aí eu voltava para a igreja porque eu sentia a carência, a falta dos irmãos, né, daquele acolhimento caloroso que eles sempre têm. E aí voltava para a equipe de louvor, muita paciência, os irmãos comigo, né? Rapidamente me voltava ali para... Porque sabe dos problemas psicológicos que eu tinha, né? Devido aí aos 30 anos na torre. E aí, mas aí logo de seguida, não demorava muito, eu já estava saindo de novo da igreja. Entro, sai, entro. E aí, o que acontece? Eu já estava também começando, né, a ter uns novos entendimentos bíblicos, que de alguma maneira acaba chocando com os ensinamentos da igreja e tudo mais. E aí também Deus já começou a me incomodar para que eu pudesse então voltar a gravar vídeos. Para quem não sabe, logo quando eu saí da torre de vigia, aliás, quando eu voltei para a igreja, eu já fiz um canal chamado até Torre que Te Vigia, tá? Torre que Te Vigia. Já estava indo para 1.000 inscritos, mas eu estava com muito, quase um ódio da Testemunha de Jeová, chegava a liberar um ódio. Entendeu? Porque eu comecei a fazer os vídeos, eles vinham aqui, você é o quê? Ah, você foi expulso, por que você foi desassociado? Ah, porque não sei o quê, um montão de acusações e tudo mais. Aí eu ia pra cima e tal, e respondia à altura. Aí eu falei, sabe uma coisa? Aí eu cancelei o canal, joguei no lixo, né? Mas um canal que estava crescendo bastante, viu? E aí eu falei, não, aí eu saí fora. Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, não, as Testemunhas de Jeová, né, não são culpadas, são vítimas. Essa fúria que eles têm é um reflexo da sua direção do corpo governante, porque é assim, a Bíblia diz lá em Salmos, não é, que nós nos tornamos igual aos ídolos, né? Se eu faço um ídolo, começo a adorar esse ídolo, a Bíblia diz que eu me torno igual. Não tem pessoas que adoram, por exemplo, esse cantor Michael Jackson, né, que faleceu. Não tem pessoas que adoram tanto que fica igual a ele, se transforma, né, igualzinho, né? Então, quando uma pessoa ama e adora e idolatra alguma coisa, ela se torna igual. Então, as Testemunhas de Jeová, elas são igual ao ídolo delas, que é o JW, o corpo governante, tá? Então, elas têm as mesmas características. Então, quando a Testemunha de Jeová vem aqui e destila o seu ódio, não só no meu canal como nos outros, ela está apenas refletindo o que os seus líderes são. Não tem, por exemplo, as pessoas falam assim, quando um cachorro é muito violento, um animal é muito violento, vou falar a palavra cachorro, não dá a impressão que eu estou chamando a Testemunha de Jeová de cachorro. Escapa o lío, como da outra vez. Mas não tem, quando um animal é muito violento, as pessoas dizem assim, estudiosos do reino animal, dizem assim, olha, o animal, ele imita o seu dono, o animal doméstico, né? Ele absorve a característica dos seus donos. E isso é verdade, é comprovado. Então, a Testemunha de Jeová simplesmente tem a característica do corpo governante, que faz os seus discursos ali dizendo que nós somos uma lepra, nós somos uma escória, enfim, tem os termos aí que eles usam, entendeu? Que não convém nem falar aqui, nem de leve. Aí foi, né? Eu falei, não, agora eu preciso tomar uma posição, eu não posso ficar nesse negócio, porque é como eu acabei de falar, eu queria ser dois. Eu queria estar na igreja, né? Demonstrando ali a minha gratidão, tentando de alguma forma retribuir, mas ao mesmo tempo meu coração dizendo, você tem que ajudar as Testemunhas de Jeová, você tem que ajudar os desassociados, você tem que ajudar os inativos, você tem que ajudar os estudantes da Bíblia, para eles não entrarem nessa arapuca. E aí
eu ficava com medo da solidão. Falava, puxa vida, mas eu vou ficar sozinho, né? Eu entendi assim, o que que eu entendi? Eu falei, poxa vida, eu não vou mais na igreja, eu vou começar a falar coisas assim que eu aprendi da Bíblia de uma forma que também não bate muitas coisas com os irmãos lá. Eles vão me isolar, eles vão me marginalizar, vão me excluir, né? Aí até conversei com a minha discipuladora e tal, que nós hoje somos amigos, né? Não deu certo, a paixão não deu certo, tal, mas nos tornamos amigos. E foi com o tempo também foi esfriando, paixão esfria, né? Aí o que aconteceu? Aí eu falei com ela, oh, irmã Roseli, e aí? Né, ela já vinha entendendo, já vinha conversando com ela que eu tinha essas vontades de voltar a fazer vídeos e tudo mais. Ela é uma pessoa muito mente aberta, né? Will, segue seu coração. Nós não vamos, nós gostamos da pessoa Wilson, tá? É isso que você, que é testemunha de Jeová, precisa entender. Nós temos que valorizar as pessoas, entendeu? As pessoas são, Jesus morreu por pessoas, tá? E vocês dão muito mais valor a esse tal de conhecimento que vocês adquirem aí do corpo governante do que para pessoas. Vocês não valorizam humanos, seres humanos. Tá? E nós precisamos voltar. Por isso que vocês vão ficando cada vez mais por conta disso. Porque o calor humano, a humanidade, deixa de existir no coração de vocês, na mente de vocês. O que começa a prevalecer é o conhecimento. Nós temos o conhecimento. Ah, porque não sei o que é conhecimento. Aguarde. Vai vir muitos vídeos aqui que esses conhecimentos seus aí, ó, vão da torre de vigia, né? Seus não, da torre de vigia vai cair por terra. Entendeu? Se vocês não enxergarem isso, é porque o Satanás mesmo está aí ativo, como o apóstolo Paulo falou, cegando a mente dos incrédulos. É muita satanagem da parte dele. Gostei do nome, satanagem. Uma mistura de sacanagem com satanagem. Bom, e aí ela foi me confortando, não, isso ninguém vai, né? É lógico, né? Não, eu também não posso me iludir e achar, como eu já falei, que eles vão também ficar. Não, isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que o meu amor por vocês. Então vamos pensar assim, vamos pensar iguais aqui, tá? Mas de uma forma, digamos, ao contrário. Igual, mas ao contrário. Vocês vão entender o que eu quero dizer. O meu amor por vocês não vai esfriar, não vai esfriar. Entendeu? Não vai esfriar. Não é porque eu estou adquirindo e adquirindo um conhecimento que tem um pouco de diferença dos seus, que o meu amor por vocês vai esfriar. Eu não vou deixar de amar vocês. Eu amo vocês, pessoas. O que nós entendemos e conhecemos é por partes. O apóstolo Paulo diz que nós conhecemos por partes. E que nós só vamos conhecer por completo quando nós passar desse plano para o outro. Aí é que nós vamos entender mesmo. E muitos de nós vai se chocar. Puxa, a vida eu acreditava nisso, mas é assim. Ah, eu acreditava assim, mas é do outro jeito. Então o que nós precisamos aqui desenvolver é o amor. É o que o apóstolo Paulo falou. Tudo acaba, tudo vai passar, mas o que permanece é o amor. Né? Se não me engano, a esperança, o amor, eu acho que é isso. Tá, mas o amor, o apóstolo, seja uma coisa ou outra, mas o apóstolo vai dizer que o maior é o amor. Tá? Então o amor por mim, por vocês, embora vocês tenham um outro conhecimento, um outro entendimento diferenciado do meu, mas eu não vou deixar de amar vocês por isso. E eu quero, então, agora falando ao contrário, eu quero também que vocês, da mesma forma, não deixem o amor de vocês por me esfriar, tá? Porque eu hoje acredito de uma maneira diferente. Algumas coisas nós vamos crer igual, outras diferentes. Entendeu? Então eu peço a vocês que vocês jamais, de maneira nenhuma, nem ínfimo, agir como as testemunhas de Jeová agem. Ah, porque se não crê no jeito que a gente crê, tá fora, fica aí excluído e tudo mais. Não, eu preciso do amor de vocês, eu careço do amor de vocês, entendeu? Eu tenho essa necessidade do amor de vocês, né, da igreja, eu estou me referindo à igreja que eu pertenci, beleza? Então é isso. Então o tema do vídeo é Testemunha de Jeová, 30 anos de Testemunha de Jeová e hoje. Então hoje, tá? De uns 3 meses para cá, o Wilson tá numa outra pegada, numa outra caminhada, ok? Tô assumindo os conhecimentos que eu adquiri, porque eu adquiri bastante conhecimento, mas estava guardando para mim. Não queria passar isso para os irmãos da igreja para não causar divisão e para não incomodar e tudo mais, guardar para mim, mas começou a gritar, como eu já disse, e Deus me incomodando também, dizendo, você tem que passar isso, Jesus falando, passa isso para
pessoal dos TJs, né? Repetindo, mais uma vez, os Testemunhos de Jeová, desassociados, inativos, estudantes da Bíblia e outros que são admiradores das Testemunhas de Jeová. Né? Porque tem pessoas que não são Testemunhas de Jeová, mas vêm também no canal ou então lá no TikTok dizendo assim: ah, eu não sou Testemunha de Jeová, mas você fica falando mal da Testemunha de Jeová porque eu tenho uma vizinha que é Testemunha de Jeová, ela é gente boa, aquela papapá. Aí eu falo: não, mas eu não estou falando da Testemunha de Jeová, assista o vídeo de novo. Estou falando do conhecimento da Torre de Vigia, que é errado. E tudo mais, que esses conhecimentos dela são distorcidos, não é bíblico, é diabólico, e tudo mais. Entendeu? Então tem muitas pessoas aí que não são Testemunhas de Jeová, mas defendem as Testemunhas de Jeová. Né? Porque conhece algumas delas aí que tal. Então, muitas Testemunhas de Jeová são gente boa também. Muitas delas são gente boas. Tá? Mas é aquilo, entendeu? É gente boa até a página virar. Até a segunda página, porque quando nós saímos da torre, essas pessoas que são gente boas, que você que aprecia os Testemunhos de Jeová, não sabe. Mas quando nós saímos de lá, as gente boas que vocês têm como gente boas, passa a refletir lá as características dos seus proprietários, dos seus donos, e vem pra cima da gente. Morder a gente. Ai, poxa, não posso ficar falando isso, morder, dá impressão. Me desculpa, tá? Sei lá por que sai isso de vez em quando. Mas eu vou procurar melhorar, tá bom? Mas vem com muita fúria, com as garras e querendo nos deslacerar. Então, você que conhece as Testemunhas de Jeová, porque elas são boas, elas são honestas e tudo mais, beleza, até aí tudo bem. Ok. Inquestionável, no caso de muitas delas. Mas você não sabe que elas não têm piedade de nós que fomos expulsos de lá e nossos filhos pararam de falar conosco, as esposas, os esposos, os tios, as tias, a avó, o avô, os amigos. Você não sabe. Entendeu? Então falar, defender e tudo mais, sem conhecer a fundo as coisas, é fácil. Mas vai lá, pergunta pro seu amigo lá, sua vizinha que é Testemunha de Jeová e tal: vocês não conversam lá com o pessoal que saiu fora da sua religião? Ah, sabe o que é? É porque não sei o que, é porque não sei o que lá, vem com aquelas abobrinhas lá, que não sei o que, porque lá na Bíblia que teve um homem, o apóstolo Paulo falou isso, isso. Ah, pelo amor de Deus. Aí você vai dizer: mas peraí, e cadê o amor? Aí você vai ver a Testemunha de Jeová legalzinha, boazinha que você tá aí alisando. Beleza? E também não cria, puxa, Wilson, eu não sabia disso. Mas também não cria inimizade com essa pessoa que você admira. Entenda que ela está sendo controlada por outra pessoa. Usa de empatia. Não vai chegar também lá: poxa, olha, eu fui assistir um vídeo lá de um apóstata aí, eles chamam de apóstata, quem sai de lá e fica fazendo vídeo, e ele falou lá que vocês não conversam com quem saiu, que você não conversa. Peraí, você não conversa. Vamos supor, seu avô é Testemunha de Jeová, ele saiu fora, você não vai falar mais com seu avô? Não. Ah, peraí, o seu filho saiu fora da Torre de Vigia. Não vou falar mais com ele. A sua mãe? Nossa, poxa vida, e eu julgando o livro pela capa. Entendeu? Então, vê fundo, vê os dois lados da moeda. Certo? E aquilo, mais uma vez eu repetindo, não cria uma antipatia por essa pessoa. Essa pessoa carece do seu amor, da sua atenção. Mostra pra ela que, tenta de alguma maneira mostrar pra ela, não é, que isso é desamoroso, não é, que isso é cruel. Isso não se faz com ninguém. Entendeu? E, então tá aí. E aí eu vou fazer outros vídeos, vou falar sobre essa questão da desassociação. Você que tem amigos que são Testemunhas de Jeová e que você admira e tudo mais, e não sabia disso, eu vou fazer outros vídeos para você também passar. Olha, eu assisti um vídeo lá, ele falou dessa desassociação aí, é diabólica. Ó, ele mostrou lá e tal. Quem sabe, de repente você até ajuda uma pessoa aí que você admira, que é Testemunha de Jeová, mas que não sabia que eles fazem ele tem esse tipo de comportamento, imitando lá o comportamento dos seus líderes, beleza? Bom, então é isso, tá? Então o Wilson hoje, ele não está indo mais para a igreja, eu saí de uma vez, para não ficar nesse entre, vai, sai, volta, tal, né? Deixando os irmãos felizes, daqui a pouco os irmãos tristes, deixando os irmãos contentes, daqui a pouco os irmãos decepcionados. Então, encerrou esse ciclo, beleza?
E quando eu quiser ir fazer uma visita, eu vou. Sem problema nenhum. Vou ser bem recebido, creio eu. Não é? Mas não vou mais fazer parte, porque é aquilo, né? Combinado não sai caro. Se eu for e começar a frequentar e tudo mais, não é? Eu tenho que abraçar, vestir a camisa e tudo mais, porque também incomoda você entrar e sair, entra semana, passa semana, entra mês, entra ano, sai ano, e você não se envolve, assim, por, eu quero dizer assim, com as atividades e tudo mais, você acaba, né? Até mesmo desencorajando outros, porque outros que estão lá que querem e precisam progredir, você acaba sendo um mau exemplo. Então eu não quero ser mau exemplo. Se é para ser, vamos ser. Entendeu? Eu, quando entrei na igreja, até eu mesmo vou falar isso para você. Você que é frequentador de igreja aí, entra ano, sai ano, é a mesma coisa. Você não assume uma, uma, uma identidade, um papel, um cargo dentro da igreja, seja lá qual for, para ajudar a igreja. Você que é esquentador de banco. Eu vou dar um puxão de orelha em você, certo? Com todo respeito e amor. Então não vai. Quer fazer uma visita uma vez ou outra para matar a saudade dos amigos? Beleza, certo? Para não deixar a amizade esfriar, o amor esfriar, é legal. Mas você que vai ali toda semana, todo mês, todo ano, e não se envolve, você está sendo um peso morto. Está sendo um mau exemplo para outras pessoas que estão lá. Para outras pessoas que estão chegando. Então não vá. Então faz isso. Vai uma vez ou outra, igual eu vou fazer. Tá certo? Porque eu, quando fui testemunho de Jeová, nos 30 anos, já falei isso aqui. Eu vestia a camisa. Eu ia para cima. É para fazer? Vamos fazer. É para acontecer. Eu trabalhei em salão de assembleias. Eu trabalhei em congressos. Eu trabalhei em construções de salão do reino. Eu, quando era para ser pioneiro nas férias, eu gastava minhas férias lá, os 30 dias também, né, como pioneiro no campo. Eu fazia, acontecia. É para fazer, vamos fazer. Entendeu? Eu dei meu sangue na torre de vigia. Entendeu? E quando eu voltei para a igreja, qual era, mas eu acho que menos de um mês depois eu já estava lá tocando na equipe de louvor, fazendo equipamento, comprando material com meu próprio dinheiro, criando instrumentos, tá? Agitando o pessoal para ir na pregação, nas casas. É vestir a camisa. Entendeu? Poxa, ou é ou não é. Tá certo? Então para aí de ficar esquentando o banco e sendo mau exemplo para as outras pessoas, pelo amor de Deus. Entendeu? E Deus vai cobrar isso. De alguma maneira Deus vai cobrar. Tá. Então é isso. Ok? Daqui. Aí eu vou fazer um outro, tá? Como eu já disse, compactado com a minha história de entrada e saída. Quanto mais vocês conhecerem onde, né, o Wilson está situado e para onde ele está indo, melhor. Porque à medida que eu vou fazendo meus vídeos aqui falando das coisas, vocês vão pegar mais confiança, né? Cada vez mais, tá bom? E é aquilo, mais uma vez eu vou dizer, a ideia daqui não é trazer algo, implantar algo na cabeça de vocês, que vocês têm que viver aquilo. Aliás, olha só uma coisa que já ia passando batido aqui. Às vezes tem pessoas que vêm aqui no comentário, ou mesmo lá no TikTok, dá a entender o seguinte, que essas pessoas ficam procurando uma perfeição, algo redondo, sabe? Impecável para poder seguir. Essas pessoas vão ficar aí, se elas não acordarem a tempo, elas vão ficar aí até birutinha. Tá certo? Põe uma coisa na cabeça de vocês. Você acha que Deus já não pensou nisso e já não fez isso? Antes mesmo de nós nascermos, vou explicar onde eu quero chegar. Nós ficamos, na nossa vida, eu já fiz muito isso, certo? Mas chega uma hora que eu parei com isso, que a gente fica procurando algo, um líder, ou então uma cartilha, ou então uma série de regras, ou sei lá o que for, para que nós possamos viver de acordo com elas, e assim, iludidamente, achando que vai agradar a Deus. Ah, eu encontrei um líder que puxa tudo que ele fala. Você vai quebrar a cara, você vai se decepcionar. Ah, eu encontrei uma igreja que não sei o quê. Ou então eu quero criar uma igreja, ou quero criar um sistema, uma seita, seja lá o que for, porque eu quero... Gente, não funciona. Qualquer coisa que nós tentarmos criar para prender pessoas não funciona. A própria Bíblia diz isso e a Torre de Via também fala isso para vocês. Que o homem tem procurado dominar o homem para os seus próprios prejuízos.
Vou falar de novo, falei muito rápido. Homem tem dominado o homem para o seu próprio prejuízo. Salomão falou isso. E é o que acontece. Quando a gente tenta dominar um outro ser humano, nós quebramos a cara. Se você é casado e tenta dominar sua esposa, você vai quebrar a sua cara. Se você tem filhos e tenta dominar os seus filhos, você vai quebrar a cara. Se você tem um empregado e tentar dominar o seu empregado, você vai quebrar a cara. O ser humano não foi feito para ser dominado. Ele não é animal. Entendeu? De alguma maneira, mais cedo ou mais tarde vai quebrar a cara. Ninguém foi feito para ser dominado. Então, é o canal da liberdade, a libertação, não é dominação. Então tem muitos que vêm aqui com essas ideias, não, porque não sei o quê. Se você está aqui nesse canal achando que eu vou criar um sistema aqui para você falar, eu vou viver, esse cara tá falando legalzinho, eu vou seguir ele, sai fora. Você vai quebrar a cara. Eu sou imperfeito. Tá certo? Eu vou trazer coisas da Bíblia aqui. Se você quer seguir, segue a Bíblia. Então, aonde eu quero chegar com isso? Comecei a falar e acabei dando uma volta aqui. Deus já pensou nisso e fez isso. Como assim? Deus, ele separou uma nação e ele colocou uma cartilha lá, as leis. Leis perfeitas, que veio da mente do próprio Criador. E preciso desenhar o que acontecia direto com a nação de Israel? Então já teve uma cartilha, as leis. E já teve um povo separado, com muros à sua volta, que a lei servia como muro. Ah, isso então você está me dizendo que deu errado? Não. Tinha um objetivo e deu certo. Que era para conduzir até Cristo, para produzir Cristo e tudo mais. E para também mostrar para que as pessoas precisavam de um libertador. Que a situação da humanidade depois do pecado foi miséria. E em cima de miséria e morte, destruição. Então, as leis veio para mostrar que eles precisavam de um libertador, de um salvador. Mais para frente eu vou falar algo sobre isso, mais detalhe. Entendeu? Como que Deus então criou um sistema perpétuo, tá? Porque a humanidade começou, caiu, tudo mais. Aí Deus mandou as leis para regulamentar, para mostrar que nós carecíamos de um... E outra coisa, tá? Eu vou dar um spoiler aqui. Para nós ter a consciência de Deus e perceber que nós precisamos ser humildes e nos submeter a Deus, nós precisamos entender a nossa condição. Porque se nós não conseguíssemos entender a nossa condição, nós íamos achar que nós éramos tão Deus quanto Deus. Então Deus vai mostrar para nós, através da lei, que nós éramos miseráveis. Que nós somos impotentes. Que o ser humano não conseguia e não consegue seguir uma lei perfeita. E nós precisávamos de um escape. De alguém que chegasse aqui e dissesse assim, olha gente, vocês são imperfeitos, vocês são humanos, vocês não conseguem viver uma lei perfeita. Vocês vão errar direto o alvo. Porque, como já disse, algo perfeito não pode ser cumprido por algo imperfeito, que são vocês seres humanos. Então Jesus Cristo veio trazer o quê? Um equilíbrio, uma libertação. Entendeu? Onde que trouxe alívio. Aí o que acontece? Presta bem atenção. Eu acho que o ponto alto desse vídeo aqui é agora. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Deus já criou leis e criou um povo, separou um povo e deu no que deu. O povo não conseguia. Vocês acham que uma instituição, quatro paredes, ou mega organizações, hiper-organizações religiosas, mega, por exemplo, o Islã, com bilhões de membros, o catolicismo com bilhões de membros, e aí tem as megas, hipers, macro, enfim, organizações. E tem essas igrejas menores e tudo mais. Vocês acham que um grupo fechado, que alguém começa a criar então um núcleo ali, controlador, dá errado. Dá errado. Como deu com a nação de Israel. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Não sei se vocês entenderam. Então Deus já tentou isso. Já fez isso. Não é a palavra tentar não, mas ele já fez. E mostrou que Deus mostrou por exemplo, dizendo assim, não dá certo. Já deixei um exemplo lá para vocês verem que não dá certo. Tudo bem, a leis que eu mandei e a nação que eu separei produziu Jesus, era esse o objetivo, mas depois eu desmanchei.
Jesus veio e depois desmanchou tudo. Acabou com as leis, acabou com todas aquelas regras e tudo mais, porque eu provei para vocês que não dá certo, que não dá certo. Aí a humanidade, ao invés de progredir na liberdade, não, começa a criar novamente muros e correntes e tudo mais. Ah, Wilson, mas então você está dizendo aqui, você acabou de então se entregar, dizendo que as igrejas, instituições, se uma instituição religiosa, seja batista, seja Assembleia de Deus, seja, não essas seitas, né? Como Adventista, Congregação Cristã no Brasil, não essas seitas. Mas estou falando de igrejas assim, anglicana, presbiteriana, batista renovada, batista tradicional, batista não sei o que lá, né? Ou, enfim. Se não entender isso, que não dá certo criar ali códigos e mais códigos e mais códigos e tentar implantar isso na cabeça das pessoas à força, e se não entender que isso não vai dar certo, não vai dar certo. As pessoas precisam, como eu falei, é liberdade. Eu vou fazer um vídeo aqui que vai ser assim uma bomba. Eu vou colocar assim, bem assim, ó. Bomba. Vai ser uma bomba. Aguarde. Vai ser uma bomba. Que vai jogar por terra muitas coisas e vai acordar muitos líderes religiosos. Tenho absoluta certeza que vai acontecer isso. Quando nós entendemos que as pessoas precisam, nós fomos feitos para ser livres, mas logicamente tendo consciência, porque a lei também, as coisas que aconteceu com a nação de Israel, trazia na consciência e trouxe para a consciência que nós precisamos de limites. Mas quando nós temos a liberdade, com essa consciência que nós temos que respeitar os limites, não ir para os extremos nenhum, mas viver uma vida de equilíbrio, vocês vão ter sucesso, muitas pessoas vão ter sucesso. Por quê? Tem que entender que a igreja é igual ao casamento. O próprio apóstolo Paulo falou isso, que é muito semelhante ao casamento. Se você ama, você dá liberdade. Se a pessoa te ama, ela respeita também a sua liberdade. Ambos respeitam a liberdade um do outro. Porque, como eu já falei, quando coloca a corrente, a pessoa quer escapar. Todos nós, quando você se apaixona por alguém, a pessoa se apaixona por alguém, mas se você começa a colocar, prender a pessoa por ciúmes e tudo mais, querer prender a pessoa, dominar a pessoa vai escapar, vai querer ir embora. Ninguém foi feito, o ser humano não foi feito para ficar preso, ele foi feito para ser livre. Livre com responsabilidade, livre com consciência em Jesus Cristo. E aí você vai ver o vídeo que eu vou fazer sobre a bomba que vai vir. E se vocês assistirem, vocês que são líderes de igreja, vocês vão ter uma igreja cheia de pessoas felizes, pessoas dispostas a fazer, deitar e rolar com bom, com respeito não, nem lembro agora, mas essa palavra escapou. Mas enfim, de forma positiva. As pessoas vão dar cambalhota e pirueta e tudo mais, porque elas vão falar, poxa vida, aliviou. Aguarde a bomba que vai vir. Beleza? E essa bomba vai ser mesmo para também explodir essa questão da desassociação. Tá? Aguarde. Você que fica aí, porque tem que manter a igreja, porque tem que manter a pureza da congregação. Pelo amor de Deus, vá catar coquinho. Aguarde a bomba que vai vir. Se inscreva no canal, dê o seu comentário, compartilhe esse vídeo, blá, 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 e tudo mais. E aguarde aí a bomba que vai vir, beleza? Uma bomba santa, uma bomba libertadora, tá? Uma bomba que vai explodir um monte de cadeado por aí, correntes e tudo mais. E um monte de dogmas e doutrinas e tudo mais. Muito obrigado, mais uma vez, uma ótima noite.